frase que eu achei muito interessante, que é do Dr. Martin Lloyd Jones, que ele fala assim: aquele que não conhece a história da igreja, ele está propício a cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. Mas quando a gente para estudar a igreja do passado, cara, a gente para ver a igreja atual, é uma distância muito longa, não é verdade? A igreja de hoje parece estar desfigurada. Gnosticismo, esse nome ele ganhou por causa que eles achavam que a Bíblia não era o suficiente. Você precisava ter um conhecimento que ia além da Bíblia, né? E esse conhecimento era por onde você era salvo. Tiravam Cristo como Salvador, colocavam esse conhecimento extra-bíblico como salvação. Ou seja, Sérgio, sem te interromper, seria Cristo e mais alguma coisa? Cristo e mais alguma coisa. Nada muito diferente de hoje, né? Era isso que eu ia te falar, né? E aí, profetas? Estamos começando aí mais uma Mishadai Cast. Eu sou o pastor Edson e hoje iremos falar um pouquinho aí sobre a história da igreja, né? Eu estou aqui com o irmão Sérgio. Irmão Sérgio, muito obrigado aí pelo convite, por ter aceitado o convite. É um prazer ter o irmão aqui. Eu que fico lisonjeado, né, por essa oportunidade que vocês me dão, né? Eu tava pensando, né, tipo, nossa, a história da igreja é uma coisa tão boa de se estudar, né? Embora tenha muita coisa, que os pais da igreja, eles escreveram muita coisa, né? Então, humanamente, para nós estudarmos 2000 anos de história, seria quase que impossível. Exatamente. Mas a gente pode, o que a gente aprende, a gente pode tentar passar um pouquinho, né? Para dar uma acrescentada no conhecimento dos irmãos, né? Amém. E ele falou uma coisa importante, porque são 2000 anos de história, só que hoje nós vamos trabalhar aqui somente nos primeiros 4 séculos da igreja, que já vai ser também uma aula tremenda, né? E, na verdade, um resumo também, né? É um resumo, porque é muita coisa. É muita coisa, né? Só pra gente ter uma ideia, quando eu tava estudando, o rapaz que tava dando a palestra que eu ouvi, ele tava falando que em um dos museus lá nos Estados Unidos, tem um livro que os pais da igreja escreveram. Certo. O livro ele contém 400 volumes e 100 mil páginas. Meu Deus do céu. Agora imagina você pegar isso daí para ler. Inclusive, não entrando aqui um pouquinho já na história dos pais, né? Porque a gente vai começar na igreja primitiva, mas aquilo que a gente escrevia, usava 2, 3 páginas para escrever, os pais usavam 12, 14 páginas para escrever, né? Eles não eram que nem a gente, eles não resumiam, né? Eles gostavam de dar uma enrolada, né? É verdade. E tinha alguns pais que cometiam muita digressão, né? Começava a falar uma coisa, ia para outra, sem concluir aquela, depois ia para outra, sem concluir, e por aí diante. Paulo gostava disso também. Paulo gostava, por isso que às vezes o pessoal que não conhece muito a palavra de Deus, quando vai ler os escritos de Paulo, se confunde. Exatamente. E alguns ainda, nessa visão, creio que Hebreus não foi escrito por Paulo, justamente porque Hebreus não tem tanta digressão isso mesmo. como as demais cartas, né? Não é verdade? Ô Sérgio, são 2000 anos de igreja, cara. São 2000 anos de história, né? Ali nós tivemos perseguição, ali nós tivemos heresias, ali nós tivemos avivamento, ali nós tivemos a palavra de Deus sendo escondida. Eu queria perguntar para você aqui, qual é a importância de conhecer a história da igreja? Eu vou usar uma frase que eu achei muito interessante, que é do Dr. Martin Lloyd Jones, que ele fala assim: aquele que não conhece a história da igreja, ele está propício a cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. E isso daí ele tirou de um filósofo da época dele, né? Mas ele adaptou para nós. E não deixa de ser verdade. Porque o mundo, ele vê a história, mas não quer, ele se recusa a aprender com ela. Já que nós cristãos não, nós temos a história para nós aprendermos com ela. Porque graças a Deus nós temos o Espírito Santo de Deus e ele nos guia para a gente poder aprender a não cometer os erros do passado, né? A Bíblia também está aí por isso, né? A Bíblia também a gente vê os erros dos homens do passado e Deus nos ajuda a não cometer eles, né? É verdade. A gente vê, por exemplo, um homem segundo o coração de Deus, Davi, mas que teve muitos erros, né? Sim, muitos erros. É verdade. E Sérgio, comparando a igreja do passado, né? Não seria essa a pergunta que a gente ia estar trabalhando, mas quando a gente para estudar a igreja do passado, cara, e a gente para ver a igreja atual, é uma distância muito longa, não é verdade? É uma distância muito longa. A igreja de hoje parece estar desfigurada, né? Hoje você vai para a igreja, você não sabe o propósito de você estar ali, de que é adorar a Deus, de que é ouvir a palavra de Deus. A gente via homens naquela época que vivia a verdade, vivia pela verdade e estava disposto a morrer pela verdade, né? Eram crentes
que não eram nominais, eram homens e mulheres que de fato e de verdade nasceram de novo e estava disposto a levar ali, a defender a bandeira do evangelho e dava a sua vida, né? Hoje a gente vê uma igreja muito, né, distante daquilo, né? Sim. Hoje em dia a gente já não vê mais aquele fervor, aquela fidelidade que tinha antigamente. Mas se a gente for estudar a fundo, a gente vai ver que estão cometendo os mesmos erros do passado. Porque as mesmas heresias que foram pregadas nessas igrejas no passado são as mesmas de hoje. Só muda um pouco o nome, um pouquinho quem é que fala, mas na sua essência é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu costumo dizer que ele só muda a capa do livro, mas o conteúdo seria o mesmo, né? Sim. É que nem interessante, eu estava lembrando, em Eclesiastes 1, capítulo 10, o homem mais sábio, né? Salomão, Isso. ele fala, você vê essas coisas, só resumindo, né? Você vê essas coisas que estão acontecendo agora, você acha que é novo? Não, já aconteceu no passado. E ele chega a falar que não existe nada novo debaixo do sol. Que coisa, né? Tremendo. Ô Sérgio, eu antes de me converter, eu já gostava de história, né? E agora, depois de convertido, eu amo a história da igreja, eu amo os livros da Bíblia histórica, eu sou muito fã, né? Agora, vamos começar ali no primeiro século. Sim. A igreja, ela começa em Jerusalém, logo após a ascensão de Cristo, o derramamento do Espírito Santo. O apóstolo Pedro é aquele que começa ali o seu primeiro sermão evangelístico, onde que mais de 3.000 almas, ou 3.000 almas, se arrependem, né, se convertem. No sermão de Pedro, Pedro fala da encarnação de Cristo, Pedro fala da divindade de Cristo, Pedro fala da crucificação de Cristo, Pedro fala da ressurreição de Cristo. Então, ou seja, é uma mensagem totalmente cristocêntrica. Cristo é o centro da sua mensagem, ao ponto de quando ele terminar a mensagem, as pessoas que não eram convertidas, elas se apavoram, o coração delas está ali sendo trabalhado pelo Espírito Santo, e nós, irmãos meus, o que devemos fazer? E Pedro fala, arrependei-vos e sede batizada em nome de Jesus Cristo. Passa-se alguns anos, uma igreja em Colossos, ela é fundada, né? E aí o apóstolo Paulo começa um trabalho, porque começa a ter uma heresia, começa a ter um problema nessa igreja, né? Ô Sérgio, conta um pouquinho desse problema. Quais eram os problemas que estavam surgindo ali na igreja? Eu cito Colossos, mas havia outras igrejas também que tinham o mesmo problema, né? No caso de Colossos ali foi onde praticamente tudo começou, né? Ali a gente chama de proto-gnosticismo, porque era o gnosticismo na sua primeira forma. Certo. Conforme o tempo vai avançando, o gnosticismo ele vai tomando uma forma mais robusta, ele entra dentro da igreja com mais força, tanto que a gente vai ver nos pais da igreja, Irineu de Leão, o próprio... como que é o nome dele? Irineu de Leão, nós vamos ver a Tertuliano e o próprio Policarpo. Certo. Eles combatendo essas heresias. Mas por enquanto aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo combatendo o gnosticismo, porque o que acontece nesse gnosticismo? Ele é uma mistura das religiões ali da Grécia, certo, da romana, greco-romana, as religiões greco-romanas, um pouco da filosofia pagã grega, certo, e algumas coisas da antiga religião babilônica, né? Então eles pegaram essas misturas de tudo e colocaram dentro da igreja ali, né? Começando ali por Colossos. O que eles faziam? O gnosticismo, esse nome ele ganhou por causa que eles achavam que a Bíblia não era o suficiente. Você precisava ter um conhecimento que ia além da Bíblia, né? Certo. Então, por isso que tem esse nome de gnosticismo, que gnosis quer dizer conhecimento. Então, você tinha que ter um conhecimento diferenciado. Certo. E esse conhecimento era por onde você era salvo. Então, eles tiravam a suficiência de Cristo, tiravam Cristo como Salvador e colocavam esse conhecimento extra-bíblico como salvação. Ou seja, Sérgio, sem te interromper, seria Cristo e mais alguma coisa? Cristo e mais alguma coisa. Nada muito diferente de hoje, né? Era isso que eu ia te falar, né? 2000 anos se passou, Sérgio. Paulo, igual você falou aí de Policarpo, né? Eu me lembro que um dos grandes, você me corrige se eu estiver errado, que o historiador aqui é você. Eu me lembro que um dos grandes hereges da época, humanamente falando, e seria ali Marcion, e reza a lenda
que Policarpo uma vez se encontrou com Marcion e Marcion perguntou para Policarpo, porque Policarpo era um discípulo de João. Sim. Concorda comigo? Direto de João. Direto de João, andou com João. Andou com João. Né? O João que escreveu o Apocalipse. E aí ele chega para Policarpo e pergunta, você me conhece? E Policarpo olha para ele e fala, eu conheço você. E aí o Marcion pergunta, quem eu sou? E aí Policarpo fala, você é o primogênito de Satanás. Né? Ou seja, cada homem para sua época. Mas eu te pergunto, Sérgio, esse combate ao gnosticismo naquela época, a igreja hoje, ela tem esse mesmo problema? Tem, hoje tem. Infelizmente tem. Porque a gente vê que nem antigamente eles falavam que você precisava ter um conhecimento além da palavra de Deus. Exatamente. E hoje em dia a gente vê muitas igrejas que não são fiéis à palavra de Deus. Muito pelo contrário, ela precisa de revelações, precisa de coisas novas todos os dias, né? Pragmatismo. Um pragmatismo, né? E não só isso, o gnosticismo, ele também gostava de, vamos dizer, adorar não, eles colocavam outro caminho além de Cristo. Você poderia se chegar a Deus também através dos seres elementais, que era chamado de íons, né? Íons na época, né? Então, Cristo não era o único caminho. Esses íons também eram um caminho para você chegar a Deus. Então, você vê que hoje em dia a gente vê na igreja que Cristo não é mais o único caminho, né? A gente vê que as pessoas colocam outros caminhos e alguns colocam até pedágio. Essa foi boa, né? É uma verdade mesmo. E deixa eu perguntar, Sérgio, ainda trabalhando aí falando um pouquinho sobre Colossos, sobre a heresia de Colossos, que algum também costuma dizer, né? Qual é o remédio que Paulo apresenta para a igreja de Colossos, já que essa igreja estava sendo infectada com o vírus? O remédio que ele coloca ali é a gente voltar às escrituras, né? E crer na suficiência de Cristo. Só Cristo basta. Tanto que a gente vai ver bastante isso daí lá, né? Só Cristo basta. Porque eles não acreditavam só na suficiência de Cristo. E eles também não acreditavam, outra coisa que eles também não acreditavam é que Cristo veio em carne, né? Por isso que o apóstolo Paulo, não só Paulo como João, a gente vai ver na carta de João e no evangelho de João, que ele bate na tecla que Cristo veio em carne. Ele fala que aquilo que nós vimos com os nossos olhos, tocamos com as nossas mãos. O verbo se encarnou. O verbo se fez carne. Sim. Ali é combatendo uma heresia gnóstica. Sim. Aí no gnosticismo a gente vai ver que mais pra frente vai sair outras vertentes, né? Isso. A gente vai ver algumas vertentes mais pra frente, mas a gente vê que tudo começa ali por causa desse gnosticismo, né? Que eles creem em várias coisas que pra gente não tem nem pé nem cabeça. Ô Sérgio, assim, eu poderia até avançar um pouquinho mais, cara, mas eu acho que a conversa nessa área era uma conversa pertinente pra nossa época, já que nós vivemos numa época onde que realmente a maioria das igrejas é Cristo e mais alguma coisa. É Cristo e mais uma samambaia ungida, é Cristo mais uma água do Jordão, é Cristo e eu tenho que fazer o encontro, porque se eu não fizer o encontro eu tô fora, né? Há uma necessidade hoje, no seu ponto de vista, da igreja, ela retornar às escrituras e à suficiência de Cristo? Sim, essa seria a essência a nossa essência, né? Que nem na Reforma Protestante, que a gente não vai poder falar hoje. Mas a Reforma Protestante, a essência dela foi essa, de você voltar às Escrituras e ter Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então essa é a nossa, tem que ser o nosso motivo de vida todos os dias, sempre voltar às Escrituras e entender que Cristo é o suficiente para nossa salvação, né? Então nós temos que ter isso no nosso coração todos os dias. Olha só, que benção, né? Ô Sérgio, e tirando ali a igreja de Colossos, né? Você vê mais algumas igrejas da época que enfrentava esses mesmos problemas do gnosticismo, e não só do gnosticismo, porque a igreja de Colossos, ela também estava enfrentando ali, estava tendo uma mistura de judaísmo no meio da igreja. Hoje não está acontecendo diferente, né? Não. Tanto que o apóstolo Paulo, ele pega o livro de Gálatas e ele combate os judaizantes, né? Exatamente. Esse seria um bom livro, uma boa carta para os irmãos verem que as igrejas, que nem a gente vê as igrejas de hoje, colocando símbolos judaicos, querendo voltar à tradição judaica. E a gente vê que o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta muito importante, que é a carta de Gálatas, que combatia o judaísmo. Os judaizantes, né? Porque o que eles não entenderam? Eles não entenderam que Cristo é a culminação da fé judaica. Todo o Antigo Testamento, as profecias, todos os rituais, tudo apontava para Cristo. Então, quando chega Cristo, ele cumpriu tudo.
É verdade. Então, como ele cumpriu tudo, as tradições, as coisas que os judeus faziam, acabou. Porque Cristo cumpriu tudo. É verdade. E hoje é normal, Sérgio, você, por exemplo, né, assistir uma igreja, um culto na internet ou pela televisão, e você vê ali o minorá, a arca. Você vê, por exemplo, alguns pastores pregando de kippah. Sim. Não é verdade? Então você vê que a igreja ela tá voltando para a sombra, já que Hebreus fala que tudo isso é sombra, mas a realidade é Cristo. Não é verdade? Porque eles esquecem de ver que, como Cristo já cumpriu tudo, nós não estamos mais presos às tradições judaicas, às tradições rabínicas e por aí vai, né? Embora os judeus não aceitem ainda até hoje, né, o cristianismo, Cristo como o Messias, mas nós o reconhecemos, nós sabemos que tudo aponta para Cristo, né? A vida de Cristo inteira testemunha que ele cumpriu tudo, né? É verdade. Eu costumo dizer aqui na igreja que o Antigo Testamento é a flor e o Novo é o fruto. Sim. Eu costumo dizer que quando uma pessoa ela conhece uma outra pessoa pela internet e ela tem ali a foto da pessoa que ela está se relacionando, quando essa pessoa chega a ela não precisa mais da foto. Sim. Ela tem a realidade na frente dela. Mas as pessoas estão indo para a foto. Não é verdade? As pessoas estão indo para a sombra. As pessoas estão deixando de lado a suficiência de um Cristo todo-poderoso que é suficiente para nos salvar, que é suficiente para nos santificar, que é suficiente para glorificação. Não é verdade, Sérgio? E deixa eu te perguntar, como eu disse, a igreja de Colossos, ela estava enfrentando esse problema. Outras igrejas mais estavam também, Coríntios ou... A gente vê Coríntios também, que ele vê um pouco do gnosticismo entrando ali, mas ali em Coríntios pega bastante as filosofias gregas, né? A gente vai ver que as filosofias gregas e a cultura grega, romana, permeava a igreja de Coríntios. Portanto que a gente vê ali, se você estudar um pouco da história da cidade de Coríntios, ela é a pior cidade de Roma, né? Porque era uma cidade totalmente depravada e pervertida. Isso. Tanto que você vai ver a história, quando a pessoa queria, vamos dizer assim, se prostituir, fazer tudo o que queria, ele falava, eu vou corintiar. Nada contra os corintianos, mas... Rapaz, mas os corintianos tem que se converter, né? Nada contra os corintianos, mas antigamente falava, hoje eu vou corintiar. Era. Que a gente via assim, né? Era um termo, né? Um termo que eles usavam na época. Então a gente vê que os coríntios, eles demoraram um pouco para tirar isso do meio deles. Tanto que Paulo escreveu algumas cartas. Nós temos duas das cartas que ele escreveu. Mas... se a gente ler o livro de Coríntios, parece que teve uma terceira e quarta carta. A carta pesada e uma outra carta, né? Que ele fala que se arrepende. Isso. Então, mas infelizmente essas duas a gente não tem. Mas a gente tem as duas ali que a gente tem. 1º e 2 Coríntios, né? Isso. Que a gente vê Paulo lutando com um pouco do gnosticismo, as religiões gregas, a filosofia grega, e a cultura da época, né? Entendo. E tudo isso, Sérgio, a gente percebe que, na verdade, as pessoas acham que vai levar para próximo de Deus, pelo contrário, né? A igreja de Coríntios, por exemplo, era uma igreja que tinha práticas que nem um ímpio cometia. Tanto que a gente vê, né? O apóstolo Paulo fala de um homem que estava adulterando, tendo relações com a sua madrasta, né? Isso. E o apóstolo Paulo fala, tira esse cara do meio de vocês, porque que vocês estão protegendo ele? Exatamente. Vocês não podem, a igreja de Cristo, ela não pode ter comunhão com o pecado, né? Tanto que o apóstolo Paulo fala, tira esse cara do meio de vocês, porque isso daí nem os ímpios fazem. Por que aqueles caras tá fazendo aí dentro? É verdade. Ô Sérgio, saindo um pouquinho aqui, um pouquinho da igreja primitiva, né? Dos apóstolos ali, onde Paulo, João, Pedro escreveram aí, combatendo aí muitas heresias, fortalecendo muitos irmãos na fé. Eu não sei se a gente pode falar um pouquinho, né, sobre que a gente tem que entrar nos pais da igreja, né? Vamos pelos pais. Deixa eu te perguntar, pai da igreja, antes de nós falar sobre os pais,
Por que eles têm esse nome, pais, se não foi eles que fundaram a igreja? Isso daí é interessante, porque a gente pode tanto chamar ele de pais da igreja, quanto pais apostólicos, né? Porque eles foram os discípulos dos apóstolos, eles deram continuidade à igreja, certo. E eles lutaram, fizeram apologética, defendendo a fé cristã. Por isso que eles eram chamados dos pais da igreja, né? Porque eles guardavam a igreja das heresias. Eles lutavam pela fé, né? Isso daí é uma coisa interessante, que é uma coisa que hoje praticamente se perdeu. São poucos os que lutam pela fé, para proteger a fé e ter uma fé sincera e pura dentro das igrejas. Porque hoje, por causa do politicamente correto e do não julgueis, né, que o pessoal entende totalmente errado esse versículo, você não pode mais defender a fé. Se você critica e combate alguma coisa errada dentro da igreja, você é um hipócrita, você é um insensível, você tá tocando no ungido do Senhor e por aí vai, entre outras. Você é arrogante, por aí vai, né? É verdade. E vem cá, os pais da igreja, né? O primeiro dele, quem que você fala assim, pô, esse aqui, Pastor Edson, ele é um dos primeiros pais da igreja, né? O primeiro que a gente pode colocar ali foi o Policarpo, assim, que ele foi discípulo de João, e Tertuliano. Certo. Que eles estavam ali juntos, né? E depois vem o Irineu, que a gente pode falar um pouco dele depois. Certo. Mas o primeiro mesmo foi Policarpo. Policarpo. Fala um pouquinho para nós de Policarpo. Eu gosto muito dele. Policarpo, ele foi o discípulo direto de João, ele aprendeu tudo. O evangelho de João desde pequeno. Ele pegou o evangelho fresco ali. As tintas estavam frescas de Apocalipse. Ele, se não tomar cuidado, é capaz dele estar esperando o João lá no voltar, né? Se não foi ele que foi lá buscar João lá, né, na ilha de Patmos, né? Porque verdade. Contam umas histórias da tradição cristã que quando acabou o exílio, o pessoal foi lá buscar ele na ilha de Patmos e trouxe de volta para Éfeso, né? Verdade. Então a gente vê ali que Porque parece que foi o único discípulo que morreu de velhice, segundo a tradição, né? E é interessante que a gente vai falar do martírio dele também. Eu trouxe um pouco do martírio de Policarpo. De Policarpo. Sim. A gente vê que o Policarpo, ele foi um dos pais da igreja, ele combateu, junto com o Tertuliano, o gnosticismo, o ebionismo, o monarquismo e várias outras heresias que estavam afetando ali a igreja. Principalmente o gnosticismo, que é o gnosticismo agora aqui no fim do primeiro século e começo do segundo século, ele ganha muita força. Certo. E ele entra de vez na igreja, quase destruindo a igreja, né? Meu Deus do céu. É porque é uma coisa, Sérgio, que não tem como a gente desconectar ou ignorar, na verdade. A palavra certa seria ignorar, né? O gnosticismo, ele é uma heresia tão terrível que as pessoas comparam aquela serpente... Eu não sei se é da Hidra. É da Hidra. Você corta uma cabeça, aparece outra. Aparece outra, né? De tão terrível que é. Sim. Se eu não me engano, foi 7 cartas escritas pelos apóstolos para combater uma heresia que há 2000 anos atrás ela surge e ela está até hoje aí nas igrejas, igual você mesmo disse, né? Então é uma coisa assim. E ainda mais os pais também da igreja teve que combater essas heresias. A gente vê que o Policarpo, ele combateu um dos primeiros hereges ali, né? Que é Marcião. Que a gente vê Marcião ele fazendo o quê? O que é o marcionismo, né? Não tem nada a ver com marcianos. É o marcionismo, né? O marcionismo, ele vai pregar o quê? Ele vai fazer o seu próprio cânon bíblico. Quiser ver o Marcião fazendo o próprio cânon bíblico. Ele não cria que Jesus ele veio em carne. Ele cria que Jesus ele era um espírito evoluído, né? Parecido com alguma coisa que nós vemos hoje em dia, né? Exatamente. Ele não tinha corpo físico, era um espírito evoluído que veio a esse mundo para nos libertar através da gnose, de um conhecimento superior, né? Entre aspas. Tanto que dentro da igreja isso daí fez uma destruição tão grande que eles separavam o corpo de Cristo entre aqueles que têm a gnose, ele era um crente, um cristão mais elevado, e o que não tem esse conhecimento era um cristão de uma menor categoria, né? A maçonaria enrustida. Sim. Aí o engraçado é que, por causa de Marcião, o cânon bíblico começa a tomar forma. Exatamente. Porque Marcião, o que ele fez? Como ele fez o próprio, você vê que ele vai pegar um livro do Evangelho, ele só aceitava o Evangelho de Lucas e só uns pedaços do Evangelho de Lucas e as 10 cartas de Paulo. E ele rejeitava o Antigo Testamento inteiro, falando o quê? Que o Antigo Testamento era um Deus mau. Era outro Deus. É um outro Deus. Que a gente vai ver também você vê que tem muita gente hoje em dia também que não aceita o Antigo Testamento falando isso daí mesmo. Falando que o Antigo Testamento Deus é mau e no Novo Testamento se Deus se converte se torna bom. É verdade.
Né? E o duro, Sérgio, que a gente vê crente falando essas bobagens, né? Pior que fala. E eles não conseguem enxergar a graça no Antigo Testamento. Inclusive, hoje a gente pregou hoje aqui sobre o Antigo Testamento. Sim. A gente falou da graça. O tema foi a maravilhosa graça. Sim. E a gente falou que a graça é aquela que pagou uma dívida impagável daquela viúva que tinha perdido ali o marido e que foi clamar ao profeta, né? Então, a gente realmente, a graça, ela é do começo ao fim, não é verdade? Mas voltando ao assunto. E aí, Marcion, ele quer escrever ele na verdade, quer escrever, não. Ele traz o cânon dele. E aí? Aí a igreja, os pais começam a trabalhar para... Sim, aí você vai ver que o próprio Policarpo, ele fez uma defesa da fé, uma apologia à fé, defendendo a fé. Você vai ver Tertuliano escrevendo um livro que é combatendo ponto por ponto o marcionismo, e a gente vai ver o Irineu de Leão, que ele vem para detonar mesmo, que ele escreve um livro contra heresias. Exatamente. Em que esse livro ele divide em duas partes, em que a primeira parte ele vai falar da heresia, e a segunda parte ele vai começar a combater todas as heresias dele. Meu Deus. Que Marcion tá fazendo. Irineu de Lyon, porque naquela época a França ainda não existia. Sim. Mas então, era ali em Lyon, no caso França hoje, né? Uma das coisas que a gente também tem que esclarecer é que a gente fala dos pais da igreja, né? Os pais apostólicos, mas eles eram pessoas que nem nós, falhos que nem nós, né? Tinha muito erro, Sérgio? Tinha muito erro, sim. Um grande exemplo que nem a gente vai ver Tertuliano, ele combateu o marcionismo, mas ele cedeu ao monasticismo. Infelizmente, porque o monasticismo, ele meio que pegava um pouquinho as ideias que Tertuliano, ele compactuava. Tertuliano, que ele fazia? Ele queria manter uma fé pura, a ponto de não se envolver com a cultura e nem com a filosofia. Sim. Então, Tertuliano, ele tinha bastante essa ideia de não misturar a fé com filosofias e culturas que vão além da Bíblia, né? Certo. E por causa disso, ele também era um pouco asceta, né? Asceta é aquele que começava a se privar de muita coisa. Sim. E o monasticismo, ele gostava do asceticismo, que não podia casar, tinha que se privar de um monte de coisas. Exatamente. E por aí vai, né? Depois a gente explica um pouco mais. Ascetismo esse que tá lá na carta de Paulo, aos Colossenses, né? Não toqueis, não manuseis e não proveis. Sim. Não é verdade? Sim. Às vezes as pessoas acham que o Sérgio aqui está falando grego, mas o que ele está falando está na Bíblia. Está na Bíblia. É bíblico. Sim. Paulo prega sobre isso, combatendo isso também, né? Aqueles que proíbem o casamento, o asceticismo, ele proibiu o casamento. Exatamente. A gente vai ver uma heresia mais pra frente lá, em que o cara que se dizia que ele era o Espírito Santo, ele era o Paracletos que deveria de vir, ele pega duas profetisas e começa a falar que ele era o Paracletos, né? Certo. Ele traz uma nova revelação, um novo evangelho, né? Um outro evangelho. Certo. E ele prega o asceticismo, fala que é proibido casar, o casamento é uma coisa má. Ele prega isso daí. O Marcion também, ele pregava isso, era contra isso, inclusive contra o sexo, né? Sim. Inclusive, se eu não me engano, foi Policarpo que escreveu Marcion, como vieste a existir, né? Então é uma religião que é contrassenso, que vai contra a realidade, né? Mas infelizmente a gente vai ver que com o passar do tempo o asceticismo ele acaba entrando na igreja, porque aí eles excluem o Hebreus 13, né? Que bendito seja o matrimônio. Sim, é uma coisa boa o matrimônio, né? Para nós cristãos, porque a maioria de nós só conhece a fé pelos pais. É verdade. Porque ainda mais nos antigos séculos, a fé era transmitida de pai para filho. Para filho. Sim. Assim que a igreja crescia bastante, né? Que era passar de pais para filhos, né? Sérgio, assim, né? Voltando aqui, hoje a gente pregamos sobre, falei pra você, a maravilhosa graça, e a gente falou que a viúva, ela no milagre que aconteceu ali do azeite, eu falei a importância dos pais estar transmitindo para os filhos o evangelho, a graça, o amor de Deus, a oração por eles, né? E você tá falando aí, então não tem como a gente deixar de falar isso, né? Da importância da família, né? Da família e da responsabilidade, né? Dos pais, né? Porque é mais fácil, mais simples você pegar seus filhos em casa, quando eles estão em casa você dá um celular para eles, mas quando chega sábado, domingo, você leva um menino para a igreja, põe na salinha e, pastor, problema seu. E o pior é que a gente vê uma coisa que nem a gente está estudando no Antigo Testamento lá na nossa igreja, todo domingo a gente está expondo um capítulo. E logo a gente vai chegar num capítulo lá do Pentateuco, certo, em que Deus ele coloca a responsabilidade de ensinar os jovens nos pais. Olha. Ele fala, os pais têm que ensinar os filhos, né, a fé.
vocês têm que inculcar no seu filho a fé, a lei, a palavra. Isso. O Sérgio, para quem não sabe, ele é membro da igreja do Pastor Edson Vecchiato. O Pastor Edson Vecchiato foi o primeiro a fazer o podcast aqui com a gente. Está aqui conosco hoje aqui. Está ali atrás, ali nos bastidores ali. Mas o Sérgio é um historiador, um batista, né? E só para as pessoas aí ficar ciente, né? Ô Sérgio, e aí tem Policarpo, aí tem esses 3 primeiros pais que você falou aí. A importância desses pais que você vê. A importância que nem a gente vai ver que eles lutaram bastante contra o gnosticismo e outras heresias ali ao mesmo tempo, né? E a gente vê que Irineu, ele foi o que mais trouxe verdades acerca dessa fé. Porque mesmo que Policarpo e Tertuliano tenham trago várias coisas sobre eles, quem conseguiu tirar, vamos dizer assim, por um tempo, o gnosticismo de dentro da igreja foi Irineu. Só que nem a gente falou, eles não eram perfeitos na sua teologia. Tanto que a gente vai ver Irineu, ele pregando uma coisa que a igreja católica colhe para eles, que é a sucessão apostólica. E por quê? Porque ele cria que os apóstolos, eles deixaram seus sucessores, né? Só que a gente vê que João morreu, acabou os apóstolos. Policarpo não foi um apóstolo. Nenhum deles arrogou para si o título de apóstolo. Exatamente. Todos eles arrogaram para si o título de discípulos. Exatamente. Então, a gente vê um pouco de falha na teologia deles, né? Porque a gente pode pegar bastante coisas boas deles, porque eles lutaram firmemente contra as heresias, mas eles mesmo acabaram escorregando em uma coisa ou outra, né? É verdade. Lembra muito os juízes, né? Que Deus levantou no livro de Juízes, que eram homens que Deus levantava para libertar o povo, mas por outro lado eles caíam de uma em outra coisa, que nem eu tava falando do Tertuliano. Tertuliano, ele também combateu o gnosticismo e outras vertentes, mas ele se apegou ao monasticismo. É verdade. E você tá falando aí que eles tinham falha, dizem que Jerônimo era insuportável. Jerônimo, era difícil conversar com ele, hein? Era? Sim. E ele foi um dos que traduziu aí a Vulgata Latina. Lá na frente a gente vai ver que ele traduziu a Vulgata Latina. Ele pegou que nem a gente vai entrar também, se der tempo, a lista de Atanásio, né? Atanásio, foi ele quem definiu o cânon, fechou o cânon, né? Com os 27 livros do Novo Testamento e o Antigo Testamento. E a gente vai ver que depois ele vai pegar e traduzir. Só que quando ele traduz os livros apócrifos. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre Atanásio. Vamos só esperar um pouquinho pra gente ir lá, porque Atanásio, ele é aquele que combate também o arianismo, né? Sim. E o arianismo tá aí hoje. Tá. As pessoas pensam que não, mas tá aí hoje e com força, né? Eu não sei se você quer falar já dele, enfim, né? Você quer seguir adiante aí? A gente falamos dos 3 primeiros pais, né? E Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, né? Policarpo, e por aí vai, né? O que a gente pode falar aqui? A gente pode falar um pouquinho sobre o montanismo, que esse daqui a gente também vê bastante, né? Isso. Porque o que aconteceu com o montanismo, que é onde Tertuliano caiu, né? O montanismo, ele era a seta, né? Isso. Só para fechar aqui, os pais da igreja, porque na verdade a vida do pastor, a vida dos apóstolos, a vida dos pais, elas não se diferem, né? Sim. Apacentar as ovelhas e escorraçar os lobos. Escorraçar os lobos. É você pregar a verdade e você expor a mentira. Sim. Isso, aí eu uso o que Paulo falou lá no livro de Gálatas. Como foi outrora, assim é agora. Sim. Não é verdade? Então o montanismo também seria uma heresia que estava surgindo. Que invadiu a igreja ali pelo século II, perto do final do século II. A ênfase do montanismo era o quê, Sérgio? A ênfase dele era ensinar um outro evangelho, né? Em que você poderia se chegar a Deus, você se abstendo de várias coisas, né? E não só isso, né? Eles davam bastante ênfase a novas revelações. Porque Montano em si, ele tinha
uma nova revelação, um novo evangelho, que ele falava que era o verdadeiro evangelho, porque ele achava que a igreja tinha se desviado do seu papel principal e ele arrogou para si ser o Paracletos. Olha porque o que a gente fala? Jesus ele fala que ele iria enviar o Paracletos. Só que nós sabemos que o Paracletos ele veio no dia de Pentecostes. Exatamente. E a gente teve a descida do Espírito Santo. O Sérgio está usando aqui um termo grego para Paracletos, mas é o Espírito Santo, né? Que é uma promessa que Deus fez para todos aqueles que nasceram de novo. Sim. E igual ele falou, o Paracletos veio no dia de Pentecostes. Jesus subiu e ele derramou o Espírito. Foi o que Pedro falou na pregação, né? Sim. Vocês estão vendo e vendo, é o que disse o profeta Joel, que nos últimos dias eu derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo. Não é verdade? E no caso aí o montanismo, ele pregava um evangelho. Então ele se dizia um profeta que tinha a revelação de Deus e passava para as pessoas uma nova revelação a parte da Bíblia. A parte da Bíblia. E ele rogava para si esse termo de Paracletos, que ele era o Paracletos que Deus iria enviar. Certo. Então a gente vê que ele rogava para si ser o Espírito Santo. Na verdade, dando uma continuidade É uma blasfêmia, inclusive, né, Sérgio? Meu Deus. E ele se utilizava de duas profetisas, né? É bem parecido, né? Com uma coisinha que a gente vê aí, né? Com profetisas, né? Isso. Em que essas profetisas, elas profetizavam tudo o que ele queria, né? Todas as revelações vinham dela. E como a gente falou, ele era asceta, então ele proibia o casamento. Tanto que essas duas profetisas, elas tiveram que se divorciar dos seus maridos para poder seguir esse montanismo, né? Montanismo, né? Sim. Meu Deus. E quem que combate aí dos pais da igreja, que combate essa heresia terrível? Quem combateu ele foi o Eusébio de Cesareia, em que ele escreveu a sua carta contra o montanismo, né? Em que ele critica as profecias dele, né? Isso. Porque como ele trazia várias profecias, várias revelações, então ele faz um combate contra essas profecias, falando que elas são falsas, e ele argumenta com a palavra de Deus, né? Trazendo a verdade, né, na luz da palavra, né? Que nessa época o cânon ainda não estava definido, mas já tinha várias cartas dos apóstolos e os evangelhos já estavam circulando na mão deles, né? E uma coisa interessante que a gente vê também, né? Que a gente vê um pouquinho assim do mapa quando a igreja tá se expandindo. Certo, crescendo. A gente vê ali que o maior crescimento é ali perto do mar Mediterrâneo. Em que ele vai começar a descer, pegar o norte da África. Ele sobe também, pega ali a Europa, pega vários lugares lá para cima. Mas ali, principalmente no mar Mediterrâneo, é onde começa a ter uma maior difusão, um crescimento do evangelho. Tanto que o norte da África, lá na cidade de Alexandria, teve um dos maiores, vamos dizer assim, escolas de discípulos, né? Tanto que a gente vai ver que muitos pais da igreja saíram de lá, né? Então, pais da igreja tinha bastante africanos, não tinha? Tinha bastante africano. Agostinho era um africano. Sim, os últimos pais da igreja, a maioria era africanos. Era africano. Porque ao contrário do que a gente vê hoje a gente vê a África, o norte da África como um país pobre, uma parte pobre, né? Muito pobre. Mas antigamente não, era um país rico, uma parte rica ali da África, né? Era uma bem desenvolvida. Cultura tremenda. Sim. Tanto que a gente vai ver ali a maior biblioteca do mundo da época, né? Alexandria. A biblioteca de Alexandria, que era o centro do conhecimento, né? Exatamente. E que se queimou, né? Infelizmente se perdeu. Nós não sabemos o quanto foi o prejuízo. Mas tinha bastante coisa lá, hein? Que a gente poderia aproveitar. É verdade. Tanto que lá em Alexandria tinha uma das maiores escolas cristã lá, né? Que eles ensinavam a palavra de Deus. É verdade. E aí depois passa... Esse pai da igreja que você citou, que combateu Eusébio de Cesareia, né? Sim. E aí, né, qual seria os próximos pais? Que a gente pode... a gente já pode começar a falar de Atanásio, porque tem tanto pai da igreja. Se a gente for falar deles... Eu tava querendo chegar nele. Então, se a gente for começar a falar, porque assim, como é muita coisa... A gente tem que ser seletivo no que a gente vai falar. Porque se a gente não for seletivo, a gente vai se perder, vai falar de tantas coisas. Tantas coisas. E aí, então... e é uma história que assim, eu penso assim, Sérgio, as pessoas hoje elas têm preguiça, né? Abrindo aqui um parênteses aqui antes de passar para você a palavra. As pessoas têm preguiça hoje de ler, as pessoas gostam mais de ver um vídeo no YouTube, ou no Instagram, ou enfim, quando lê bem pouco. Naquela época era diferente. Para você ter uma ideia, porque naquela época, Sérgio, a Bíblia ainda estava sendo formada. Sim. Então as heresias, elas vinham às rodas. Conforme o cristianismo ia crescendo, heresias também
crescia. E entrando dentro da igreja. E entrando dentro da igreja, não é verdade? Por exemplo, hoje, cada irmão que congrega numa igreja, ou ele tem uma Bíblia de papel em casa, ou ele tem uma Bíblia digital, né, no celular, no iPad. Então, ou seja, ele deveria ser mais vivo nesse assunto, né? Se dedicar mais à leitura, ao conhecimento, a conhecer mais as escrituras e prosseguir em conhecer. Mas, infelizmente, essa não é uma realidade. Ao ponto de o pastor falar que aquele feijão ele cura Covid, as pessoas acreditam que o feijão cura Covid, que aquela pedra que ungida ela vai derrubar o gigante, a pessoa tem que dar lá uma oferta de R$1.000 para pegar aquela pedra que vai derrubar o gigante. E, enfim, e aí o evangelho genuíno ele vai sendo deixado de lado e uma filosofia humanista vai se instalando na igreja. Então, seria bom aí chamar a atenção de todos nós, né, Sérgio? Para realmente nos dedicarmos aí à leitura da palavra de Deus, a conhecer as escrituras, não é verdade? A conhecer a Cristo. Né? Eu disse na igreja que a Bíblia é o único documento autorizado para se conhecer a Deus, para se conhecer a Cristo e a obra de Cristo. Tô certo, Sérgio? Sim, tá certo. Tanto que eu lembrei de uma frase agora que eu achei que uma vez eu falei dentro da igreja, né? Em que é de Charles Spurgeon, em que ele fala: passeie por bons livros. A gente pode passear por bons livros, nós temos que ler bastante, mas nós temos que morar na Bíblia. Sim, por mais que nós possamos ler vários livros, ter vários conhecimentos, nós temos que morar na Bíblia, temos que conhecer a palavra de Deus. Verdade. Nós temos que se esmerar em aprender ali a palavra de Deus para conhecer o nosso Senhor, conhecer a nossa fé, né? Verdade. Porque, que nem uma vez eu estava conversando com o pastor Edson lá, nosso pastor, eu falei com ele, né? Hoje em dia, nós temos acesso muito fácil à informação. Mas nós nunca tivemos tantas pessoas desinformadas. Exatamente. Ô Sérgio, eu fico vendo as pessoas leem, as pessoas não sabem interpretar aquilo que está lendo, né? São analfabetos disfuncional, né? Elas leem, mas não compreendem o que estão lendo. Sim. Não é verdade? É por causa da falta de leitura. A falta de leitura vai fazendo o nosso cérebro perder essa capacidade. Né? Ele vai se tornando preguiçoso. Sim. E não só isso, né? Tipo, que nem a gente que estuda a palavra de Deus, a gente sabe que ela já não é tão fácil de entender por si só. Exatamente. Se não tiver o Espírito Santo de Deus ele te guiando, você já não entende. Isso. E ainda mais que nem a Bíblia, ela foi escrita numa cultura que já não existe mais, numa língua que já não existe mais, com costumes que nós já não temos, de um povo que é totalmente oposto do nosso. Exatamente. Então, o estilo de escrita, o estilo de poesia, o estilo de literatura deles é totalmente diferente do nosso. Então, isso daí são coisas que, se você for somar e colocar na ponta do papel, é difícil de entender. É verdade. Ô Sérgio, você citou Charles Spurgeon, né? Que ele falou de morar na Bíblia. E ele tinha uma biblioteca nada pequena, né? Tinha. 5.000 livros. Meu Deus do céu. Eu sou doido pra comprar alguns livros dele, que é dele fazendo as pregações dele sobre o livro de Mateus e dos evangelhos, né? Meu Deus do céu. Infelizmente, aqui no Japão é difícil a gente conseguir esses livros, né? Rapaz, mas eu vou falar uma coisa pra você, mas não fica com inveja, não. Eu ganhei um de provérbios dele. Nossa. Ganhei um, tá lá em casa. Ganhei, eu acho que foi semana retrasada. Se eu não me engano, foi semana retrasada, Caio. Né? E ganhei um livro, o irmão comprou, falou: pastor, eu comprei um pra mim. Eu falei: vou comprar pro pastor também. Capa dura. Tá lá, rapaz. Só falta eu começar a ler. Não é verdade? Ô Sérgio, mas vamos voltar a Atanásio? Sim, vamos lá. A importância, qual a heresia que Atanásio combateu? Que heresia era essa? Então, Atanásio, ele combateu o arianismo, né? Certo. O arianismo, ele começou com um homem chamado Ário. Certo. E por incrível que pareça, que a gente sabe que heresias, ela nunca vem de fora para dentro. É sempre de dentro para fora. Essa é a pior, né, Sérgio? Isso é terrível, né? Porque a gente vai ver Ário quem que é? Ele era um presbítero. Um presbítero lá de Alexandria. Nós falamos de Alexandria agora, isso. né? Sim, ele era um presbítero de Alexandria. Só que o que acontece? O Ário, ele começou a querer colocar umas coisas diferentes dentro da igreja, né? Que a gente vai ver que o arianismo, o que ele fala? Ele vai falar o quê? Que Jesus Cristo, ele não é Deus.
A gente vê totalmente que a palavra de Deus, ele deixa bem claro, João, Pedro, todos os apóstolos deixam bem claro que Jesus é Deus. Só que Ario não, Ario ele colocava que Jesus ele não era Deus, ele era um ser criado por Deus. Então ele não tinha a mesma essência do Deus. Sim. Tanto que ele chegava a ponto de dizer que Jesus ele era criado por Deus e o Espírito Santo era criado por Jesus. Meu Deus. Então a gente vê que ele não aceitava a Trindade, né? Ah. E nem cria na divindade de Cristo. Nem cria na divindade de Cristo. Não muito diferente, né? A gente tem uma religião hoje que está em voga aí, as pessoas batem na porta de todo mundo. Sim. Falando a mesma coisa. Não só isso, né? Temos a religião do amor também, né? Que hoje o pessoal fala da religião do amor, que eles também não aceitam a divindade de Cristo. Fala que Cristo é só um profeta, e o profeta deles é o real, né? Exatamente. Que tanto que ele dominou o Oriente Médio, essa religião, né? E se você não aceitar a religião deles, a religião do amor vai lá e te mata, né? Vai lá e te mata. É a religião do amor. Hoje nós temos aí uma igreja sendo perseguida na África pela religião do amor, né? Só no ano de 2025, segundo informações do portal Portas Abertas, foram mais de 7 mil cristãos mortos, né? Dizem que de 10 cristãos que morrem no mundo, 7 é na África. Eu fico vendo, Sérgio, eu já passo para você, mas é porque é uma coisa preocupante, porque enquanto nós vemos de um país onde que há milhares de cristãos que só tem o nome de cristão, mas não tem uma vida de cristão, fazem parte do IBGE, mas não fazem parte do livro da vida, né? Fazem parte do hall de membros da igreja, mas não fazem parte da igreja de Cristo Jesus, né? Fazem parte ali do grupo tal, mas não fazem parte do corpo de Cristo. E eu acho que essas pessoas elas deveriam se vergonhar e até mesmo se arrepender, né? Já que a gente no século XXI nós estamos, na era digital. Hoje uma notícia acontece aqui no Japão, em menos de um minuto o brasileiro já consegue sabendo lá no Brasil, não é verdade? E a gente está vendo aí pastores, irmãos e irmãs sendo perseguidas aí na África, na China, vários pastores sendo presos e até desaparecendo, né? E por causa do evangelho, não é verdade, Sérgio? Mas voltando ao Atanásio. Então essa heresia que Atanásio combateu, só para deixar claro para o pessoal aqui, ela está em voga até hoje. Sim, ainda tem outras roupagens, outras máscaras, né? Mas está aí. É o que eu disse, ela só muda a capa do livro, mas o conteúdo é a mesma, né? A essência é mesmo. Tanto que, a gente vai ver que quem começou a combater essa heresia foi Alexandre, o presbítero lá de Alexandria. Alexandre de Alexandria. Isso. Ele começou a combater essa heresia. Tanto que ele recorreu, nessa época quem era o imperador Constantino. Exatamente. Ele recorreu aos presbíteros, ele juntou 100 presbíteros e foram conversar com Constantino para que ele possa tomar providências, né? Exatamente. Tanto que eles conseguiram primeiramente tirar essa heresia condenando Ário, né? Isso. Então Ário foi condenado e foi exilado da igreja, né? A coisa era séria, né? O cara não cometia o pecado e ficava no púlpito pregando besteira, não, né? Não, E uma coisa que é interessante a gente ver, é que nem o apóstolo Paulo fala que quando esses falsos entram na igreja, eles não se mostram como eles têm que se mostrar, né? Eles falam, o apóstolo Paulo usa uma palavra chamada que eles são faladores frívolos, né? Isso. Eles sabem conversar com as pessoas. Então você vê aqui Ário, por que Ário ele conseguiu conquistar muitas pessoas e foi bem difundido a heresia dele? Porque ele sabia conversar, ele sabia cativar as pessoas. Então, se ele conversasse com você, ele ia vender o peixe para você e você comprava 10. Olha só. O herege, ele tem uma voz macia, né? Sim, ele tem uma persuasão, ele sabe convencer as pessoas, né? Sabe. E ele te leva que nem a serpente fez com Adão e Eva. Exatamente. Ele começa a misturar a verdade com mentira. E essa é a pior mentira, né? É a meia-verdade. A meia-verdade. É que nem eu costumo falar, não existe uma meias-verdades, só completas mentiras, né? Exatamente. E outra, Sérgio, você falou de filhos você falou da serpente, mas na verdade eles são filhos da serpente. São filhos da serpente. Aprendeu com o pai, né? Aprendeu com o pai. O pai da mentira. Exatamente. Então você vê que eles tinham uma boa persuasão. Por isso que ele conseguiu expandir muito a heresia dele. Aí você vê que ele foi no concílio ali, um pouquinho antes do concílio, na verdade, né? Que a gente vai ver o concílio de Nicéia, que foi convocado por... Nicéia foi o primeiro concílio? Sim, foi o primeiro concílio. E eles foram tratar do que nesse primeiro concílio? Eles foram combater
O arianismo. O arianismo. Sim. Foram ver que espécie era Jesus. Que espécie era Jesus. Se Jesus era uma criatura ou se era divino. Se era divino, certo. E tanto que a gente vai ver que nesse concílio também foi importante que eles também estabeleceram outras coisas, né? Mas um pouquinho antes disso, a gente vê que Ario, ele foi tirado da igreja, né? Ele foi exilado. Certo. Só que aí apareceu um discípulo de Ario. Né? É a questão da hidra, né? Sim. Você corta a cabeça, nasce outra. Sim. E só que aí, o que ele fez? Ele fez o semi-arianismo, né? Semi-arianismo. Tipo, ele pegou o arianismo e mudou um pouquinho. Sei. Colocou uma roupinha diferente. Piorou, né? Um pouquinho, né? Piorou um pouquinho, colocou uma roupa diferente. Falou, ó, tá aqui, ó. E o pessoal abraçou. Abraçou de tal maneira. Incrível, né, assim, cara? Tanto só que, o que acontece? Quando o discípulo de Ario veio e colocou o semi-arianismo, Alexandre já não era mais o presbítero de Alexandre, era Atanásio. Sim, Atanásio, ele brigou muito, lutou muito contra o arianismo. Tanto que ele acabou sendo exilado 4 vezes. Meu Deus. Porque quando veio o semi-arianismo, esse pessoal que abraçou o semi-arianismo, eles começaram a pressionar Constantino para fazer Constantino abraçar essa nova versão do evangelho. Certo. Né? E Constantino abraçou. Ele acolheu essas ideias novas, né? Certo. Tanto que por isso que Atanásio foi exilado 4 vezes, né? Meu Deus. Ô Sérgio, tirando aqui só um pouquinho dos pais aqui, a gente já volta lá, talvez depois a gente volta para completar Atanásio e a gente vai em Agostinho, mas só para completar, só para me perguntar para você, você falou aí de Constantino, né? Constantino era um imperador romano. A primeira perseguição por parte de Roma começa com qual imperador? Começa com Nero. Com Nero. E aí a gente vai voltar, vamos fazer uma digressão. Vamos fazer uma digressão, exatamente. Vamos voltar lá para Paulo, Pedro. Eita, vocês vão esperar mais 2 horas aí. Vamos lá voltar lá. Então a gente vai ver que Nero, ele começa a perseguir os cristãos ali mais ou menos no ano 64. Por que ele começa a perseguir os cristãos? Porque Nero, dizem os historiadores, né, tem um documento que fala não, né, que parece que Nero colocou fogo na cidade de Roma, porque ele queria construir a sua cidade, Nerópolis, né? E para ele não sair como culpado, ele vai fazer o quê? Joga a culpa dos cristãos. Porque dos 14 bairros de Roma, 10 que pegaram fogo, os 4 que sobrou, era cristão que morava. Sim, ele já aproveitou a desculpa. Ou seja, qualquer madeira serve para bater no cristão. Sim, serve. E aí ele põe culpa nos cristãos, e aí? E começa a grande perseguição, a primeira grande perseguição. A gente vai ver que nessa grande primeira perseguição, ele começa perseguindo os líderes. Certo. E os líderes na época, quem que era? Paulo e Pedro. E eles morrem na mão de Nero. Os dois principais apóstolos, que foi Paulo e Pedro, morrem na mão de Nero. A gente vê que Pedro, ele morre crucificado de cabeça para baixo. Isso. E Paulo decapitado. Sim. E aí começa a perseguição em massa. Sim, aí nós vemos a abertura do circo de Nero, certo. Onde o Nero, ele usava os cristãos como tocha. Ele cobria os cristãos com pele de animais e jogava para os cães comerem. E jogava para os leões. Só para ver literalmente o circo pegar fogo. Meu Deus. Ô Sérgio, e existe um pai da igreja que fala que o sangue dos cristãos é a semente da igreja, né? É a semente da igreja. Né? Sim. Quanto mais cristão morria, mais cristão nascia. Meu Deus. Aqueles romanos que ia lá assistir os cristãos sendo mortos, saia de lá praticamente convertido. Sim. É porque também uma das coisas que é interessante a gente ver que os cristãos daquela época, eles tinham um testemunho muito forte. Porque qual que é a cultura da época? A cultura greco-romana. A cultura greco-romana ali da época, o que era? Se nascia uma menina, um filho indesejado, jogava fora. Isso. Se tinha algum velho doente que não tinha mais jeito, não prestava para a sociedade, jogava fora. Não é diferente hoje também, não? Não é muito diferente, não. Mas o que acontece com os cristãos? Eles acolhiam essas pessoas. E não só isso, você via que a unidade da igreja era muito forte naquela época. Hoje em dia, infelizmente, nós temos várias denominações e uma não quer conversar com a outra, né? Não. Mas antigamente a unidade dos cristãos era muito forte. E isso era um testemunho muito grande naquela época. Inclusive, Sérgio, você está falando dos pais, né? Você está falando dos pais, que os pais eles defendiam a fé evangélica. Sim. Hoje os pastores eles defendem a sua denominação. Sim, que a sua denominação esteja errada. Sim. Ainda que a sua denominação esteja fora da palavra. Ainda que a sua denominação esteja caindo em corrupção.
denominação deles, eles põem na frente até mesmo da palavra de Deus, não é verdade? Sim, colocam. Infelizmente é uma das coisas que acontece, né? A igreja, eles acabaram quebrando o corpo de Cristo, por assim se dizer, né? Exatamente. Mas antigamente não era assim. É verdade. Não, se perdeu um pouco disso, né? Nós vemos assim, que nem nós temos a nossa igreja, a gente se comunica, a gente se ajuda. Temos outros irmãos aqui ao redor que a gente também se comunica, se ajuda, né? No que precisar. Mas não são, infelizmente, não são todos que fazem isso, né? Não. Tem uns que, na verdade, nem te considera cristão, já que você não faz parte da denominação dele. Sim. Né? Ou se você não aceita a doutrina deles, também você não é. E a gente está falando de doutrinas substanciais, né? Porque realmente, se a pessoa ela tem uma doutrina essencial e a outra não tem aquela doutrina essencial, vou dar um exemplo aqui, né? A gente somos salvos pela graça. Pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Então, se alguém fala, não, mas não é só Jesus. Então, realmente, é uma doutrina que a pessoa está querendo acrescentar, que realmente ela deve ser refutada. Mas nós estamos falando de doutrinas substancial. Por exemplo, a minha igreja bate palma, a sua bate palma, não. Então você não pode ser meu irmão. Na minha igreja todo mundo joga futebol, na sua não. Então a gente não é irmão. Isso não é cristianismo. Não é cristianismo. Né? Mas voltando aqui a Nero. Então começa uma perseguição generalizada. Sim. Os cristãos passam a ser perseguidos, espoliados, mortos, crucificados, igual você falou, colocado como tocha. Para iluminar a cidade, iluminar o circo de Nero. Meu Deus. Tipo, a gente vê assim, a perseguição, ela tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que acaba fazendo uma limpeza na igreja, em que aqueles falsos, os lobos, acabam saindo. Essa é a parte boa. A parte purifica ruim, a igreja. Sim, dá uma purificada na igreja. A parte ruim é que se ela for sistematizada, que a gente vai ver lá em Décio, o imperador Décio, Diocleciano, se ela for sistematizada e durar muito tempo, acaba matando a igreja. Matando a igreja, verdade. Sim. Então a gente vê que Nero, ele fez uma grande perseguição, mas ele não foi a fundo em querer acabar com a igreja. A gente vai ver que outros imperadores, eles vão querer acabar com a igreja mesmo, né? Exatamente. Enquanto isso, ele só quis aliviar a culpa dele. Ele quis tirar o nome dele da acusação, né? Da frente ali, né? A gente vai ver que no total foram 10 imperadores que perseguiram os cristãos. Não foram todos. Exatamente. Foram 10, em que esses 10, a gente não vai conseguir abordar todos hoje, vamos abordar alguns, mas a gente vai ver que eles foram os que mais perseguiram, né? Então, vem cá, depois de Nero, vamos chegar até Constantino, para a gente falar sobre o Edito de Milão, para a gente falar aí sobre o benefício que trouxe ali, entre aspas, porque também trouxe malefício, né? Sim. Mas o próximo imperador depois de Nero... Que perseguiu a igreja. Domiciano. Aí foi mais terrível. Sim, Domiciano. Se a coisa estava feia com Nero... Porque Domiciano, ele impôs um imposto sobre os cristãos, sobre os cristãos ali, né? Em que ele, nesse imposto sobre os cristãos e judeus, quem não pagasse, morria. Meu Deus. Fora que a gente também tinha o culto ao imperador, né? Que era obrigado. Que era obrigado. E se você queria ser salvo, se quisesse poupar a tua vida, você tinha que queimar um incenso ali pro imperador, fazer uma oraçãozinha ali, né? Então deixa eu te perguntar. O imperador não importava se você tivesse uma religião, desde que você se prostrasse a dele primeiro. Sim. Então você poderia ser cristão, mas você também teria que colocar o imperador como Deus da sua vida. Só que a gente sabe, né, que os cristãos de verdade não adoram ninguém mais a não ser Cristo. Então... O cristão verdadeiro, ou Cristo é tudo, ou Cristo é nada. Não é nada. É verdade. Então o cristão, ele não se curvava a ninguém a não ser Cristo. Meu Deus. Então o cristão, ele nunca iria se curvar diante do imperador. Porque os imperadores, eles não ligavam para as outras religiões. Não. Era só o cristianismo mesmo que eles... né? Alguma coisa que... Até dá para até entender porque que o comunismo também odeia muitos cristãos, né? Porque que nem a gente coloca Cristo, não que a gente coloca, ele está como rei. Exatamente. Acima de tudo e de todos. É verdade. Então não existe ninguém maior do que Cristo, exatamente. Né? E a gente vê que no comunismo o Estado, ele quer ser maior que Cristo, né? E a gente vê que os imperadores também, eles queriam ser maiores do que Cristo. Era. Então por isso que eles não aceitavam, ao meu ver, né? Que eles não aceitavam tanto o cristianismo, porque o cristianismo colocava um rei acima deles. Exatamente. E eles não querem ninguém acima deles. Não. Eles querem ser os maiores. É verdade. Então, os Césares ali, eles queriam que, na verdade, ser o Kyrios. Sim. Mas para o cristão, Kyrios, somente Cristo. Somente Cristo. Meu Deus, a gente vê uma
uma fé robusta, né? Sim. É por isso que talvez os historiadores comparavam os cristãos de antigamente como aquelas árvores que tem no Canadá que chega a mais de 100 metros, as sequoias. Sequoias, né? E hoje os cristãos são comparados a pé de alface, que nasce em um dia, no outro dia morre. Já morre, qualquer friozinho já engia, já queima a folha deles, ele já quer sair da igreja. Eles são peregrinos, né? Eles ficam na igreja hoje, depois eles vão para outra. Sim. Que nem nós aqui no Japão, nós temos que dar graças a Deus que nós não sentimos nenhum tipo de perseguição tão pesada, né? Temos um pouquinho, ali temos, né? Tem. Se a gente vê o governo assim implicando um pouco com os cristãos, ainda mais depois da morte de Abe, né? Isso. Que a gente não vai entrar no assunto, mas tem um pouquinho de uma seita ali cristã ali no meio. Né? É verdade, né? E aí, mas até então a gente tem paz aqui para pregar. A gente ainda tem paz. Por enquanto nós temos paz. Mas se um dia Deus permitir que nós passemos por perseguições, que Deus nos dê graça, né? O Sérgio falou uma coisa interessante. Eu me lembro que na época do Covid, eu entrei em contato, porque aqui no Japão tava funcionando tudo, né? Diferente do Brasil. Então aqui no Japão você passava na frente da casa de jogos, que a gente chama de pachinko, tava cheio. Você passava no mercado, tava cheio. Você passava nas fábricas, tava cheia. Aí nas igrejas, não tava tão cheia. As pessoas estavam com medo, porque o Covid ele só aparecia na igreja. Né? E aí eu liguei para a prefeitura para conversar, para mim saber a respeito, né? E a resposta que eu tive da prefeitura aqui do Japão foi o seguinte: a gente não podemos te impedir de vocês cultuarem a Deus. Porém, a gente podemos te aconselhar a você reduzir o horário de culto, a vocês distanciarem as cadeiras, a vocês usarem máscaras e a não comerem no local. Então, você vê a liberdade que a gente teve para congregar, para cultuar. E eu recebi notícia do Brasil e da Itália. Por exemplo, uma missionária na Itália, ela mandou um áudio em lágrimas, em pranto, porque ela tinha começado um trabalho com novos convertidos e no olho do furacão da Covid, ela falou, olha, eles estão se perdendo, a fé deles estão enfraquecendo, já que eles são novos. E lá no Brasil, alguns irmãos diziam, poxa, vocês têm um privilégio de servir a Deus aí, a gente não podemos abrir a igreja aqui. Não é verdade? Então, igual você falou, a gente tem que dar graças a Deus aí. Que ainda não chegou aqui em nós. Né? E se chegar, que Deus nos dê graça para resistir, né? E se for lançado no forno, que Deus nos dê graça para glorificar o nome dele ali também, né? Uma coisa que nem a gente pode passar pro próximo ali, Trajano. A gente pode ver que Trajano, ele é bem parecido com o que o governo chinês faz. Porque a gente vê assim que Trajano ele estabeleceu uma norma para você perseguir os cristãos. A norma que era? Se ninguém te dedurar, se ninguém te... se não tá importunando ninguém, deixa quieto. Só que se alguém te denunciar, você era morto e perdia os seus bens. Então se você tivesse um vizinho que não ia com a sua cara... Você tava perdido. Meu Deus. Então a gente vê que na China é assim. Por mais que na China eles falam que lá é livre você cultuar livremente, a religião cristã que tem lá dentro é uma religião cristã regulamentada pelo governo. Então a Bíblia, todas as Bíblias que passam pela mão do governo, eles adulteram ela. E lá dentro da China, se você quiser cultuar a Deus, você tem que pregar aquilo que o governo estipula para você pregar. E se você for pregar a palavra de Deus de verdade, você vai ser preso. Meu Deus, ou seja, é uma pregação estatal. Sim. Então é a mesma coisa que Trajano, que nem os homens que querem pregar a palavra de Deus verdadeiramente na China, se eles forem denunciados, eles vão ser presos. A mesma coisa Trajano. O Trajano ele fez essa norma em que se os cristãos fossem denunciados, eles teriam seus bens espoliados e eles seriam mortos por isso, né? Se eles não se convertessem abandonassem o cristianismo. O cristianismo, né? Apostatasse da fé, né? Aí você vê que a partir dele começa essa norma de denúncias, né? E a gente vê que João já falava isso, né? Exatamente. Vamos dar só um saltinho agora? Vamos para Constantino. Aí Constantino reza a lenda porque na época de Constantino era um imperador, mas havia outros imperadores. Sim, o Império Romano já estava quebrado, dividido em outros impérios. Se não me engano, era 6. Sim, chegou até 6 imperadores. Chegou até ser 6 imperadores. Aí, um pouco antes de Constantino se converter, já tinha diminuído para 2, né? Que já estava Ocidente e Oriente lutando. Aí ele disputa.
disputa, e por causa de um sonho que ele teve, né, que no sonho ele ouviu uma voz e viu um símbolo, ele falou, com esse símbolo você vencerá a guerra. E ele acabou acordando no outro dia e fez todo mundo trabalhar para colocar esse símbolo nas bandeiras e nos escudos. Isso. E ele acabou ganhando a guerra, mesmo que o exército dele fosse em número menor do que o do oponente, né? Aí ele ganha a guerra e ele estabelece uma lei, porque já que aquele símbolo ali tinha a ver com o cristianismo. Sim, era o símbolo, o símbolo que ele colocou lá eram as iniciais de Cristo, Jesus Cristo, exatamente, né? Eram as iniciais, ele em grego, né? Mas estava lá as iniciais de Jesus Cristo. Então ele se converteu, vamos dizer assim, se converteu, porque, querendo ou não, a vida dele não era de um cristão, né? Exatamente. Tanto que ele se batizou no final da sua vida, né? Porque os cristãos daquela época, eles temiam confrontar o imperador, né? Então eles não iam apontar o dedo na cara do imperador e falar que ele estava errado, né? Mas ele, vamos dizer que ele se converteu, né? E ele estabelece umas leis aí que beneficiam o cristiano, porque o cristão até agora está sendo perseguido, morto, perdendo tudo, né? E aí quando ele começa a governar tanto o Oriente quanto o Ocidente, ele estabelece uma lei. Sim, a gente vai falar do como que é? Edito de Milão. Edito de Milão, em que ele, que nem a gente vê, o que era esse Edito de Milão, né? 325. Isso. Ele colocava a fé cristã como uma fé que era agora liberada para você ter, né? Para você cultuar a Deus. Porque a gente vai ver ali que o Diocleciano, que era o imperador um pouquinho antes dele, ele fez a última grande massacre contra os cristãos. Isso. E nisso a fé era proibida. Exatamente. Tanto ele quanto o imperador Décio e os anteriores deles, eles tinham colocado o cristianismo como uma fé que era proibida ser seguida dentro do império. E Domiciano, Domiciano não, Gomen? Constantino, sim. Ele coloca como agora a fé é liberada de ser seguida. Os bens que foram espoliados foram devolvidos. E agora você tinha uma certa liberdade de adorar a Deus ali, né? E na verdade, a fé cristã agora passa a ser uma fé estatal também, do governo romano. Infelizmente, isso foi vamos dizer assim, a parte que não foi muito boa. Porque é onde começa a surgir crentes nominais. Sim, porque qual que era a cultura dali, né? A fé que o imperador tivesse, todo mundo era obrigado a ter. Então a pessoa seria cristão sem querer ser. Sim, porque aí se perde, né? Tipo, cristão, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus Cristo. Exatamente. Então essa era as coisas que todo cristão deve fazer. A exigência do evangelho é essa, né? A fé e o arrependimento. Sim, agora, como o imperador, ele é cristão, então qualquer coisa pode entrar ali no meio. A criança nascesse, ela já era o quê? Já era cristão. Já era cristã. Sim. Não precisava crer em Cristo. E é por isso que a gente vai ver mais pra frente que as culturas grecos-romanas, os deuses, tudo começa a entrar na igreja. Na igreja. Sim. É por isso que ela vai se perder. A gente vai ver aqui uma coisa que a gente tem que esclarecer. Todos nós somos católicos. Certo. Católicos apostólicos. Por quê? Catolicismo quer dizer o quê? Que é universal. Os nomes não ajudam muito, né? Tanto católico quanto universal não ajuda muito. Mas quer dizer o quê? Que a nossa fé, ela é universal, ela abrange o mundo todo. Então nós somos católicos, porque a nossa fé abrange o mundo todo, e somos apostólicos por causa da tradição dos apóstolos. Mas nós não somos romanos. Certo. Porque é uma contradição ser católico, apostólico, romano. Porque ou ela é universal ou ela é romana. Exato. Seria uma coisa local, né? Sim. Então a gente vê que ali a fé romana começa a se estabelecer ali pra frente, né? Então o catolicismo, o católico apostólico começa a se perder e vira uma fé romana, né? Meu Deus. Ô Sérgio, e deixa eu falar uma coisa pra você. Segundo alguns estudiosos, quando teve o primeiro concílio de Nicéia, alguns bispos que foram para esse concílio, alguns foram até aleijados, né? Sim. Por causa que a perseguição tinha acabado. Agora é um novo imperador, mas a sequela ficou. Né? Então o Constantino ele manda devolver os espólios, mas a saúde da pessoa continua deficiente. Deficiente, né? Aí eu pergunto para você, qual foi o benefício que veio com Constantino sendo imperador? O benefício que veio é porque a igreja... O cristianismo, né? Sim, o cristianismo, ele teve um bom tempo em que não teve perseguições. Então, por causa dessa paz, vamos dizer, que teve... Certo.
a teologia começou a se desenvolver bastante. Porque as pessoas... Porque o que acontece? Os imperadores antigos, eles perseguiam os cristãos e destruíam seus escritos. Então a teologia não se desenvolvia muito por causa das grandes perseguições. Agora, sem as perseguições, as pessoas têm mais motivo e tempo e liberdade para poder estudar mais a palavra de Deus. Então, a gente vê ali que tanto que a gente vai ver que o próprio Atanásio aqui, né, em 325, ele ajudou nesse Edito de Milão para poder fortificar a fé cristã. Porque ali ele estabeleceu a divindade de Cristo, estabeleceu algumas liturgias, e a gente vai ver mais pra frente que o próprio Atanásio, ele que fechou o cânon, né? Ele que pegou e fez o cânon bíblico, né? Completando aí os 27 livros do Novo Testamento. Sim, porque a gente vê bastante gente de má fé utilizando esse concílio de Nicéia e falando que foi Constantino que fez a fé cristã. Foi ele que, vamos dizer assim, que fez o cânon de acordo com a vontade dele, né? Sei. Então a gente vamos esclarecer esse mal entendido, porque não foi Constantino. Constantino, ele só chamou o povo para debater sobre o arianismo, que foi o que foi discutido nesse concílio de Nicéia. Mas quem fechou o cânon de verdade foi Atanásio, e ele utilizou os pais da igreja para isso, porque o que ele fez? Ele não tirou o cânon da cabeça dele, ele que inventou o cânon, não. Ele pegou as cartas que o pessoal já estava usando. Então, em outras palavras, o cânon bíblico já estava lá, a igreja que não percebeu. Isso. Ele só mostrou que já existia. Só mostrou que já existia. Tanto que a gente pode ver lá com Marcião, o que ele usou? Ele usou Lucas e as cartas de Paulo. Então a gente vê que já estava lá o cânon, a igreja que não tinha achado ainda. Exatamente. Né? E aí, então quer dizer que o benefício foi esse, que ele trouxe pro cristianismo, né? Se eu não me engano, também templos assim gigantescos. Que aí já começa, que nem a gente vê que antigamente as igrejas eram o quê? Começou ali, vamos dizer, os apóstolos começou no templo. Eles foram expulsos do templo, né, por causa dos judeus, foram para as casas. Foram para as casas. Aí começou a perseguição de Nero, começaram o pessoal a ir para as florestas, para as tumbas, para as cavernas, para adorar a Deus. Isso. Então ficou nas casas, tumbas, cavernas, e onde tiver um lugarzinho ali para adorar a Deus, o povo tá adorando. Então aí agora com Constantino começam as megas igrejas. Isso, né? E depois mais para frente, alguém disse que a igreja começa em Jerusalém, né? De homens que nasceram de novo em torno de Cristo. Ela vai para a Grécia, vira uma filosofia. Sim. Ela vai para Roma, vira uma política. Ela vai para a América, vira um negócio. Né? E aí uns mais ousados chegam a dizer que depois ela vai para o Brasil e vira aí um circo. Né? Infelizmente, mas a gente sabe que esse circo não é a Igreja de Cristo, que a Igreja de Cristo ela continua sendo a igreja vitoriosa, a igreja governada por Cristo, uma igreja que espera aí o retorno de Cristo. Né? E aí, depois desses benefícios, houve aquilo que você falou também ali que não foi tão bom, que seria no caso... Porque, igual você falou, o Constantino, ele parecia também ser um adorador do sol, né? Sim, era adorador do sol. E perseguia veementemente aí as pessoas que não concordassem com ele, né? Sim, na verdade todos os imperadores foram assim, né? Se não concordou com ele, a espada vinha, né? Era. Né? Infelizmente, era mais ou menos que nem ali as religiões antigas, né, em que o rei se colocava como Deus, né? Isso. E você não concordou com ele, você morria. Na verdade, então ele se torna... A gente não pode falar da morte dele, porque depois ele se bate, ele não sabe se houve um arrependimento genuíno ou não, né? Mas a gente podemos dizer que no começo, então, ele era um simpatizante do cristianismo, já que ele foi beneficiado. Sim, e a gente pode ver que ele era bem cruel com seus opositores, né? Ele matava e não tinha arrependimento nem remorso nenhum. Tanto que ele também continuou sendo cruel nas suas guerras, ele massacrava os seus opositores. A gente vê bastante coisa que não é muito de cristão na vida dele, né? Vamos dizer, né? É verdade. A questão do culto, porque o dia do Senhor, o culto no domingo, o dia do Senhor sempre existiu. Sempre existiu. A gente vê lá na época dos apóstolos, a gente vê o próprio João quando ele tem a revelação do Apocalipse, né? Mas aí o Constantino, ele só... oficializa isso? Porque um pouco antes de Constantino, todo mundo trabalhava todos os dias. Exatamente. De domingo a domingo o povo trabalhava. Então o que aconteceu? O que acontecia? Quando nós cristãos queríamos cultuar, vamos dizer que se nós estivéssemos naquela época, a gente ia acordar antes do galo,
para cultuar a Deus no domingo, e depois disso ia trabalhar. Aí quando Constantino veio, o que ele fez? Ele oficializou que o domingo é dia de descanso e de buscar o Senhor. Então a gente vê que o domingo ali em Constantino foi oficializado que era um dia só para buscar ao Senhor. Embora a gente vai ver lá em Atos que eles se reuniam no dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana. Isso. Em Coríntios, Paulo reforça. Exatamente. A gente vai ver algumas cartas ali dos pais apostólicos. Um deles é o Didaquê, que é um livrinho, livretinho. Não vai dar nem tempo da gente falar sobre o Didaquê. É um livretinho onde ensinava como se deve a liturgia, como se deve a vida cristã. E lá fala que eles se reuniam no dia do Senhor, né? Isso. No dia do sol. Era. Que é o domingo, né? É o domingo. E então, quer dizer, o Constantino, ele fez aquilo que os pais da igreja fizeram com a respeito do cânon. Só mostrou aquilo que já existia. Sim. Na verdade, ele não mostra. Na verdade, ele oficializa. Já que ele é o imperador, ele tem o poder para isso. Agora ele tem esse poder para isso. Interessante. Ô, Sérgio, o nosso tempo aqui, rapaz, tá avançado. Vamos procurar. Rapaz, infelizmente não vai dar pra gente falar nem sobre Agostinho. Vamos falar um pouquinho dos mártires, então? Vamos falar um pouquinho sobre os mártires e finalizar? Vamos. Porque uma das coisas legais da gente falar dos mártires, embora eles tenham morrido pela fé, é que eles reforçam nossa fé em Cristo. Porque a gente vê homens corajosos que não voltaram para trás. Então, um dos mais interessantes que eu vejo, que a gente falou logo no começo, foi do Policarpo. Sim, Policarpo. Como que ele morre, Sérgio? Nossa, Policarpo, ele teve ele morre dando testemunho de Cristo. Mas a gente vai ver que Policarpo, ele já era um idoso de 80 e poucos anos, né? Ele tava fugindo, porque tava tendo uma certa perseguição naquela época. Ele tava fugindo até que ele teve um sonho em que ele morria queimado. E ele entendeu que nesse sonho era Jesus falando para ele parar de fugir. Então ele se entrega porque também o que acontecia? Naquela época, como ele estava fugindo, então eles começaram a pegar os irmãos da igreja e começaram a torturar os irmãos. Então Policarpo ele se entrega para que essa tortura pare. E quando ele se entrega, ele só pede, resumindo, né? Ele pede para que ele possa comer com eles e orar. E nisso ele come, ora com eles umas 2 horinhas ali e depois ele é levado para ser executado. Seu julgamento e execução. Certo. O procônsul daquela época, quando estava julgando Policarpo, ele tentou convencer Policarpo várias vezes a abandonar a fé, porque os romanos daquela época eles não queriam matar todo mundo. Eles queriam que você só abandonasse sua fé e se prostrasse diante dos deuses deles e acabou. E vivesse a sua vida. Então, o que acontece? Policarpo ele solta uma frase muito interessante. Eu servi ao meu senhor por 86 anos. E ele não me fez mal nenhum, porque agora eu iria blasfemar contra o meu senhor. Meu Deus. Né? Então a gente vê que Policarpo ele não abriu, mesmo eles falando que a sentença dele era ser queimado, né? E a gente vê que ele foi pra fogueira, né? Certo. Era um pedaço de toco onde ele seria amarrado ou pregado e depois ele seria queimado vivo ali, né? E uma das coisas interessantes que a gente vê na tradição cristã é que fala que Policarpo, ele foi pra fogueira, só que quando eles iam acender a fogueira, o executor falou, é a sua última chance de você negar a fé. Ele fala, acende logo esse fogo que eu quero me encontrar com meu Senhor. Olha só, rapaz. E aí morreu sem negar a fé. Sim, só que uma das coisas que é interessante é que quando eles acenderam a fogueira, o fogo não pegava nele. Tipo, parece que criava alguma coisa ao redor dele que ele não pegava fogo. Ele não era inflamável. Olha só. Né? Então, ter um dos executores, dos soldados, teve que tirar a espada e perfurar ele para ele poder morrer. Meu Deus. Rapaz, é uns testemunhos, Sérgio, que a gente ouve, né? De homens e mulheres que, às vezes, a gente faz questionar a nossa fé, né? Sim. No sentido, assim, de que se a gente passasse por isso, que essas pessoas... Porque, Sérgio, hoje basta o nosso salário não cair na conta como... o pessoal já fica desesperado. Meu Deus do céu, já não vou mais para a igreja, né? O que eu percebo é que a maioria dos cristãos hoje, na sua grande parte, ela não conhece a sua identidade. Sim. Ela não sabe o que é ser um cristão. Não ensinaram para ela isso, né? Então ela acha que ser cristão tudo dá certo na minha vida, o pneu do carro não fura, eu não fico doente, eu sou cabeça, aí pega aquelas frases de efeito, né? Frases soltas, né? Frases soltas, né? Eu posso tudo naquele que me fortalece, mas Paulo falou, eu posso ser humilhado. Mas isso aí eles não querem, né? Passar dificuldades, não, nem pensar. O cristão não passa isso, né? Enfim. Tanto que nessa nova teologia, né, da prosperidade, fala que se você estiver passando dificuldade, você tem pecado. Então, você já pensou numa coisa dessa, Zé?
É uma teologia totalmente desfigurada da realidade bíblica, né? Aí se a gente for levar isso daí ao pé da letra, Deus odiava Paulo. O Policarpo, então, Paulo... Né? E outra, que nem a gente tá falando de mártires, a gente vai ver um bom exemplo é na época de Nero, em que os cristãos eles se entregavam para ser queimados ali, né? Eles não fugiam. E é isso que é interessante, ser jogado as bestas, as feras, para serem rasgados. Você vê que o amor cristão era tão grande que se um se entregasse, os outros iam junto. Ia junto, né? Meu Deus. Você vê a unidade da igreja, né? E uma frase do... Eu não sei se era de Nero essa frase, que ele, quando ele olhava os cristãos sendo mortos, louvando a Deus, ele falava assim, os cristãos sabem morrer. Sim. E não só isso, os cristãos, quando eles iam ser queimados, eles iam cantando. Tanto que os executores romanos, eles tinham que cortar a língua dos cristãos para ele ficar quieto. Porque os cristãos, eles iam louvando a Deus. E isso era uma loucura para eles. Meu Deus. E outros mártires? Tinha alguma mulher, Sérgio, que você gostaria de falar? Tem a Perpétua, né? Tanto que acharam o diário dela, né? Ela deixou... Talvez um escrito feminino aí mais antigo da história da igreja, né? O escrito feminino mais antigo, que é Perpétua e Felicidade. Sim, que era sua escrava, né? Naquela época, a escravidão era permitida pelo Império, né? Era uma coisa normal, né? Uma coisa normal. Tanto que se os apóstolos ou alguém quisesse combater, eles tinham que combater o Império em si, né? Então era uma coisa que era quase que impossível pro cristianismo da época, né? Mas, naquela época, nós vemos Perpétua, uma moça de 22 anos, de uma classe social até que alta, boa, elevada, né? Elevada, em que ela tinha a sua escrava chamada Felicidade. E essa Felicidade morreu feliz, né? Crente, as duas eram crente, as duas crentes. A gente vê que essa Perpétua, quando ela foi presa por ser cristã, né? O pai dela chega nela na prisão e fala, filha, pensa no seu filho, que ela tinha um filho novinho, né? Isso. Pensa na sua família, nós estamos aqui, nega esse seu Deus, o que custa se negar esse seu Deus pra você continuar com sua família? Ela, pai, você tá vendo esse copo de água aqui, ó? Ele pode ser alguma coisa diferente do copo d'água? Ele, não pode. Então eu também, eu não posso deixar de ser cristão. Eu não posso ser outra coisa além de cristão. Olha só. É um caminho que não tem mais volta, certo? Sim. E naquela época, se você falava que era cristão, você praticamente estava declarando sua sentença de morte, né? Exatamente. E a gente vê que a sua escrava, Felicidade, embora ela estava grávida na época que ela foi presa junto com sua senhora, ela não podia ser morta, né? Porque tinha uma lei romana que falava que as mulheres grávidas não podiam ser martirizadas. Exatamente. Então eles esperaram ela ter o filho. Esse filho foi dado por uma cuidadora cristã, ela deixou nas mãos de uma cuidadora cristã, e tanto ela quanto a sua senhora foram jogadas aos touros para serem pisoteados. Né? Meu Deus, e morreram ali em nome de Cristo e não voltaram negaram mais, né? A fé. Não negaram a sua fé. Um dos mártires que eu mais me comove assim bastante foram os 40 soldados de Cristo. Sei. Já ouviu falar dos 40 do lago? De Cristo? Sim, do lago gelado. Lá em, né, como que fala? No lago, eu esqueci o nome do lago, rapaz. Lago Milvo, não, eu esqueci, que eles são levados pra lá, sim, pro lago congelado, sim, e tinha que ficar lá a noite toda. Porque o imperador romano, dessa época, ele não aceitava ainda cristãos, né? Isso. Então esses 40 soldados, eles foram sentenciados à morte, né? Exatamente. E a sentença deles qual que era? Era deles ficarem nus, passar a noite inteira num lago congelado. Isso. E nisso, o executor deles tava com uma banheira com água quente pronta para quem quisesse renunciar à sua fé. Renunciasse, podia ir lá tomar um banhozinho quentinho, pegar a roupa e voltar para casa. E vai embora. Aí eram os 40 soldados, né? Então, o que acontece? Eles entraram sem nenhum remorso, sem nenhum arrependimento, entraram na água, e quando eles entraram na água, que eles estavam lá no meio da noite, um começa a cantar 40 soldados de Cristo, 40 mártires de Cristo. Isso. E eles começam a cantar. E no meio da noite, um desses 40 fraqueja e cai fora. Vai embora, sai, entra na água e não, vou ver minha vida, não vale a pena não. Fica 39. Sim, fica 39. Aí eles começam a cantar 39 soldados de Cristo, 39 mártires de Cristo, né? Isso. Homens fiéis do Senhor, né? Então, o que acontece? O executor, o cara que estava ali organizando, ele se comove. Mas de uma tal maneira que ele tira a roupa e entra com os caras lá.
Aí ele recebe a Cristo como Senhor. Recebe a Cristo como Senhor. Aí eles começam a voltar a música, 40 soldados de Cristo, 40 mártires fiéis de Cristo, né? E aí acaba a história, que eles acabam morrendo mesmo, congelados. Os 40, né? Os 40 congelados. E o engraçado assim, entre aspas, né? Dessa história, é que os 40 nomes deles estão registrados. Então, né? tem o nome deles registrado lá. Embora eu não saiba o nome deles, né? Mas tá lá registrado. Depois eu vou buscar o documento para ver qual que é. Meu nome Deus, deles. Que coisa. Sérgio, a gente tá chegando ao final aqui, rapaz, que a nossa hora, ela de fato, ela estourou. Sim. Né? Infelizmente não deu pra gente falar sobre muita coisa. Sim. Mas eu queria te agradecer, Sérgio. Louvar a Deus pela sua vida. Eu creio que cada pessoa que assistiu, que vai assistir esse vídeo aí vai ser muito edificada, né? Falamos ali do 1º século, mais ou menos ao 4º século ali da igreja cristã, né? Eu queria que você desse aí um aviso aí, um recado aí para as pessoas a respeito de conhecer mais a Bíblia, de conhecer mais a história. Só um adendo, que nem esses 40 soldados, eles são da Albânia. Albânia, lá na Albânia. Tanto que, só antes de concluir, a Albânia, ela, por causa do comunismo, a fé cristã foi extinta de lá. A única coisa que tinha na Albânia de cristão era uma Bíblia que estava trancada num museu. Era o único vestígio de cristianismo, foi isso, que sobrou na Albânia, por causa da perseguição que teve lá, tão cerrada pelo governo, que a única coisa que sobrou do cristianismo foi uma Bíblia. Só que, o que a gente vê? Graças a Deus, alguma coisa aconteceu lá, nós vemos que o Espírito Santo de Deus mexeu lá, o cristianismo começou a renascer lá dentro. Então a gente viu uns anos atrás a conversão de muitos crentes na Albânia. É verdade. A semente estava semeada, né? Já estava lá, já. É verdade. Então, aí, para encerrar, isso. Uma mensagem para os nossos irmãos, para todos aqueles que estão nos ouvindo, estudem. Estudem muito. Tenham um apreço por estudar não só a história da igreja, como também a própria palavra de Deus. Porque uma coisa completa a outra. Porque a gente vê, hoje em dia, muitas igrejas que se dizem cristãs e tentam trazer um evangelho à parte de Cristo. E quando a gente estuda essas coisas, a gente vê que essas heresias já estavam lá no passado. Então a gente acaba se precavendo, se prevenindo contra esses falsos ensinos, contra esses falsos profetas que nem na carta de Colossenses. Não, Colossenses não, depois de Pedro, eu esqueci. Judas fala que essas pessoas, elas se infiltram nas nossas festas, né? Exatamente. E eles parecem que eles são pessoas normais, são irmãos, né? Mas ele fala que são rochas submersas, escondidas, ele pronto pra gente naufragar. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ainda mais que conforme vai se aproximando a volta de Cristo, essas coisas vão aumentando cada vez mais dentro da igreja. Exatamente. Né? Então, por isso que a gente tem que estudar essas coisas. Por mais que seja um pouco trabalhoso, que leva tempo você entender, porque você vai pegar os escritos dos pais da igreja, tem coisas lá que é difícil de entender mesmo. Exatamente. Então, é uma coisa que, assim, leva tempo, leva esforço, né? Assim como também a palavra de Deus leva tempo e leva esforço, mas é uma coisa que vai te edificar em muito, vai te ajudar em muito na caminhada cristã, né? Amém. E que nem na história dos mártires, também aumenta a nossa fé, igual no Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. O herói da fé, exatamente. Isso. Gente, a gente estamos ficando por aqui. Eu queria agradecer o Sérgio, queria agradecer o pastor Edson que está aqui conosco também. Nós somos aqui da SOS Missões em Toyohashi. Né, caso você queira conhecer nosso trabalho, é só colocar aí no mapa aí que vai aparecer. Sérgio, para conhecer a igreja a Batista lá em Coçai, como que faz? Tá na internet? Sim, tá na internet. Você pode procurar ali no Facebook, né? Batista Comunhão, né? Que lá vai estar, a gente faz live toda quarta e todo domingo, e se você quiser, o endereço também tá lá. Se quiser fazer uma visita pra gente, nós vamos receber vocês com um grande abraço, né? Amém. Lá tem um pastor, gente boa. Sim, temos lá o nosso pastor Edson, né? Pastorzão. Sim, pastorzão. É meu xará, o pastor Edson. Sim. Não só meu xará, mas meu amigo também, de anos, né? Ele tá com os cabelos brancos, eu, graças a Deus, não tô com cabelo branco, né? Mas tô sem cabelo. Amém. Queridos, muito obrigado, um beijo no coração, Deus abençoe.